estilo na rádio que dá esperança. De segunda a sexta-feira, das 15 às 18 horas, na 89.1 FM. Rádio Turquista, Voz da Esperança. Ora bem, agora já estamos com 17 e 24 minutos. Se vai ao volante conduzindo cuidadosa, conduzir com muita calma, conduzir com muita prudência. Sabe porquê? Porque nós não queremos que o nosso fiel ouvinte entre no balanço semanal sobre a sinistralidade rodoviária. E ao chegar do momento para nós cuidarmos da sua saúde, será que o fiel ouvinte já ouviu falar de catarata? Será que isto tem cura? O porquê que aparece? Já se perguntou, já se fez essa toda a pergunta, o que é que provoca? Está bem, mas afinal de contas, quando está-se a falar de catarata, está-se a falar de quê? Catarata é um problema que muitas das vezes ocorre por causa do embaçamento do cristalino. Cristalino é as lentes íntegras, de lentes original, que todos nós temos, que estão localizadas dentro dos olhos, isso por trás da íris. No entanto, o cristalino ele é transparente, e a transparência que o mesmo cristalino tem faz com que, todavia, as imagens que nós conseguimos enxergar no mundo em que nós vivemos, são traduzidas essas imagens diretamente naquilo que eu posso dizer no nervo óptico, para ter uma comunicação automaticamente com o funcionamento cerebral. No entanto, quando muitas das vezes há um embaçamento, então há uma dificuldade dessas lentes de transmitir a imagem adequada para o cérebro. Esses elementos, como o nervo óptico, entre outros, funcionam com um líquido chamado líquido humor aquoso. Okay. O líquido humor aquoso é um líquido constituído de 98% de água e 2% de sais dissolvidos. Esses sais dissolvidos, estamos a falar de certos nutrientes que é muito importante a gente ingerir em cada dia que a gente vai perante uma refeição. No entanto, quando muitas das vezes nós não ingerimos aquilo que são substâncias funcionais dos olhos, traduz-se em problemas de embaçamento. Quer dizer, primeiro o que altera é o próprio líquido humor aquoso, que é a fonte de nutrição do funcionamento das células que os olhos têm. Depois dessa alteração, automaticamente vai causando paralisia funcional dessas lentes. E quando isso ocorre, muitas das vezes dá problemas de cegueira. Há pessoas que se tornam cegos e outros começam a ter visões fuscas, vamos chamar de... vai alastrando. É verdade, vão ter visões embaçadas, começam a ter visões duplas também. E tudo isso acontece por causa do embaçamento dessa lente. Okay. O que acontece hoje em dia? Essas lentes internas, quando ficam embaçadas, a sociedade hoje em dia, os oftalmologistas, impõem em substituir essas lentes com as lentes artificiais. E eu trouxe aqui as minhas lentes, porque no passado eu sofri desse problema. Também usava. É verdade, usava, e eu trouxe para que as pessoas verifiquem. Aqui tem as lentes, temos aqui as faturas. Dos problemas que eu passei de catarata. E foi um problema, na verdade, muito difícil, porque você que olhava e depois deixa de enxergar o mundo em condições, deixa de ler, é muito complicado. No entanto, quando os médicos recomendam certas lentes para poder substituir o funcionamento do cristalino, eu digo assim que isto seria uma fase remedial. Não poderiam definir isso de uma forma taxativa, para condenar as pessoas que em 5, ou então em 12, em 2 anos, tem que mudar sempre a graduação das lentes. Por que não podiam condenar isso? Porque quando muitas das vezes você acha que a solução está nas lentes internas, ou seja, externas, isso vai fazer com que, todavia, o indivíduo caminhe para a cegueira, porque você não está a combater a causa do embaçamento do cristalino. Okay. O que você precisa fazer é combater a causa do embaçamento do cristalino, para que você, de forma interna, de forma original, você consiga enxergar o mundo de uma forma limpa, conforme essas lentes que muitas das vezes são produzidas, imitem aquela imagem limpa. Quer dizer, que muita gente não está preocupada em combater o que é que provoca, por exemplo, estes embaçamentos. E quando vão, por exemplo, Centro óptico. Um centro óptico, é só mesmo já a recomendação é os óculos. É verdade, quando eu estive no centro óptico, disseram, usa lentes, usa isso aqui, trocaram muitas graduações. Usa essa graduação, estás a ver bem? Não estou a ver. Usa isso aí, está a ver bem? Não estou a ver. Só isto. Até que acham lentes que combinam com meus olhos. Okay. Depois de ter essas lentes todas, aí vi, não, agora consigo enxergar. Depois eu perguntei ao doutor, desculpa, informe, por favor, qual é a causa desse problema?
E que na altura ainda quando isso aconteceu, não dominava tanto, não é, a naturopatia no âmbito dos problemas, não é, visuais. Ok. Olha, o problema de visão é que me fez investigar profundamente, não é, a naturopatia. Quando fui investigando as causas disso e fui combatendo as causas, em 8 dias comecei a ver normalmente. Eu até pensei que fiquei admirado com isso. Eu disse, isso é um milagre, isso que está acontecendo. Porque o médico disse que eu estaria condenado, eu devia trocar sempre a graduação. Mas em 8 dias eu fiquei maravilhado, hoje em dia estou aqui, leio. Se você pegar a minha mente e tentar enxergar o que aí tem, você vai ficar admirado com a graduação. Você consigo ler à vontade, sem usar de novas lentes. E eu apelo à sociedade em geral que catarata tem solução. Eu não aconselho que você fique condenado durante muito tempo, usando sempre lentes, não é? Pensando que a solução está ali. Não, mas outros estão sempre só por banga. É verdade. Não, aquele que usa por banda também está a se prejudicar. Ok. Porque você não pode substituir as suas lentes internas. Não podes fazer isso, porque ela altera automaticamente o funcionamento dessas lentes. Então não pode usar por banda. Há certas lentes que não são adequadas a ser usadas. É preciso ter contato com um médico que entende o funcionamento adequado dos olhos, né? Para orientar quais são as lentes ideais que deve ser usado. Uma lente que não tem graduação, mas uma lente protetora através das poeiras, que também tem sido um dos elementos que tem intoxicado, não é, a visão. E além disso, também as pessoas não têm uma cultura de lavar os olhos. Nós estamos acostumados a lavar simplesmente a cara. Acordou, lavou a cara. Não lavou os olhos. E os olhos escondem muitas toxinas, não é? No dia a dia, quando nós andamos, vamos inalando substâncias tóxicas, nós vamos inalando certas poeiras. E os olhos também não fogem disso. Então, é preciso que nós diariamente tenhamos que ter cultura de lavar sempre os olhos, não é? Primeiro lavar a cara, depois lavar os olhos. E tem método adequado para lavar os olhos. Assim, dessa forma, você consegue proteger a parte externa e a parte interna, não é, dos olhos. Na realidade, Carlos Balazar, esse é um problema que, se a gente não prestar atenção, se a gente não levar em consideração, daqui a mais 20 anos vai ter muitos problemas de catarata. Mas antes de... Eu gostaria de saber o que é que provoca, afinal de contas. Certo. Certo. Os 4 tipos de catarata, vamos a falar primeiro de catarata senil. Catarata senil surge por causa do envelhecimento celular. Isso acontece muitas das vezes na fase idosa, né? Quando as pessoas já estão totalmente crescidas e as substâncias do organismo que funcionam como fonte de imunidade nos olhos vão esgotando. Então a pessoa vai tendo envelhecimento celular nos olhos e vai baixando, não é, a claridade funcional. E temos a catarata congênita, que é a catarata hereditária. Essa catarata surge muitas das vezes quando o bebê nasce, não é? Depois de 6 meses começa a ter problemas visuais. Isso acontece em 6 meses e 1 ano. O bebê com 6 meses e 1 ano de idade começa a ter essa dificuldade. Depois vamos encontrar catarata degenerativa. Essa catarata degenerativa são cataratas que muitas vezes nós próprios é que provocamos. Como é que provocamos? Aí vai surgir a questão das causas. Primeira causa, fator hereditário, comportamento negativo do pai. Mas como é que vai surgir esse comportamento? Para a gente entender esse comportamento, nós temos que automaticamente olhar naquilo que é catarata degenerativa. A catarata degenerativa, ela surge por causa de uso de certos alimentos que não combinam com o bom funcionamento celular, não dão imunidade nas células. No entanto, eu sempre digo assim, nós somos aquilo que comemos. Você quando traz excesso de embutidos, não é, dentro do organismo, sal, açúcar, não é? Você traz muita gordura, você vai consumir os seus elementos industrializados que alteram a função do estômago e alterando a função do estômago também alteram a função do sangue. Quando alteram o sangue automaticamente, também vai alterar esse líquido chamado líquido humor aquoso. E quando o líquido humor aquoso fica alterado através do uso dessas substâncias, que são substâncias tóxicas, que não constroem, que não dão imunidade, então roubam energia que as células dos olhos poderiam ter. No entanto, é muito preocupante a gente avaliar sempre aquilo que a gente come. Porque as células dos olhos, elas têm um comportamento, digo assim, um hábito de se alimentar de vitamina C e vitamina A. E esses são alimentos que as pessoas trazem pouco, não é, no seu prato, no dia a dia. E por falta mesmo dessa alimentação, muitas pessoas estão a ficar cegas, muitas pessoas estão a ter problemas sérios de enxergar. No entanto, eu digo assim, há pessoas que essa hora, não é, caros ouvintes, estão aqui nesse momento a acompanhar o programa,
Eles podem estar a dizer, mas eu como todos os dias cenoura, eu estou sempre a consumir laranja, é verdade, estou sempre a consumir isso. Mas só que se calhar deve estar consumindo de forma errada, não é? No nosso consultório nós temos métodos adequados, não é? O método que eu usei para poder sair desse problema e também que outros pacientes que nós atendemos, que usaram também que saíram desse problema, não é? Métodos adequados que a gente corrigiu a forma que eles usavam, não é? Esses condimentos. No entanto, é preciso uma orientação, uma conversa com o médico para fazer a avaliação, não é? De como está o funcionamento do organismo em geral, não é? Como é que está a questão dos nutrientes, como é que está a questão das vitaminas, minerais, das proteínas, porque as pessoas que são obesos também podem entender isso, diabéticos podem ter também esses problemas de catarata por causa de uma alteração metabólica do funcionamento do organismo. O que altera tudo isto? É aquilo que eu acabei de dizer, é a alimentação. Alimentação incorreta, que eu até chamar aqui de alimentação, eu estaria a fazer favor nesses nesses falsos alimentos. Chama-se falsos alimentos porque não é apropriado para a gente ingerir dentro do nosso próprio organismo. A gente precisa ter uma dieta adequada, precisamos ter uma rotina eficaz para que todavia haja uma saúde, não é? A gente deixa de visitar as camas do hospital para ficar internado com sono. Bom, as cataratas, quando não tratadas no tempo apropriado, exato, pode levar à cirurgia? É verdade, é claro que pode levar à cirurgia. Então, quando você não trata no tempo, depois a tendência é embaçar todo o cristalino. Ok. O cristalino, quando está embaçado... Essa catarata é mesmo aquela mancha, por exemplo, castanha ou escura que nós vimos lá no cantinho dos nossos olhos. A catarata aqui trazem essas amostras, não é? Mas muitas das vezes essas informações que está aqui a citar não acontecem muito em casos de glaucoma. Porque glaucoma não é acontece a mancha porque aí já há um problema a ser no nervo óptico. O nervo óptico serve como um fio condutor que conecta os nossos olhos com o cérebro. Ele tem a função de captar as informações, né, do meio ambiente para todavia transmitir diretamente no cérebro. Então, quando o nervo óptico está com essa deficiência, logo a retina não funciona em condições, porque a retina é a fonte fundamental de distribuição de nutrientes no cérebro. Então, quando muitas das vezes não funciona em condições, então acaba embaçando e criando aquelas colorações estranhas nos olhos. No entanto, é preciso fazer constantemente avaliações, não é? E quando essas situações estão a ocorrer, por exemplo, não é normal você ver fusco, ver turvo, não é normal. Quando isso acontece, tem que procurar um médico para fazer a avaliação. Porque é verdade que quando a catarata ainda está numa fase inicial, você pode se curar em pouco tempo. Mas quando você vive há anos com catarata, o tempo que a catarata está instalada no organismo, e também para poder curar essa catarata vai levar um tempo adequado. Então, daí nós precisamos prevenir o quê? As pessoas não precisam, como posso dizer, ficar condenadas a usar lentes até envelhecer. Porque você imagina, na regra em geral, esse problema só tem que acontecer nas pessoas que têm 60 anos de idade. Você imagina, você que tem seus 20 ou 16 anos, hoje em dia estamos a ver já pessoas também a usarem lentes a partir dos 8 anos de idade. Você que tem essa idade já usa lentes. Será que você com 60 anos ainda vai usar lentes? Claro que não, você não vai usar lentes. Porque você estará numa fase tão difícil em que você vai ficar cego obrigatoriamente. Então, a gente não precisa remediar, nós precisamos tratar. E para tratar é preciso acompanhamento médico, não é? Fazer acompanhamento em termos de nutrição das células, porque todos os alimentos que a natureza tem, cada alimento tem sua fonte fundamental para a nutrição. Quando muitas das vezes nós vamos empregar certos alimentos adequados para a nutrição adequada, daquilo que são células funcionais dos olhos, não é? Em 15 dias, 30 dias, você vai ver que dificuldades que você tinha no passado, como coceira constante, olhos vermelhos, embaçamento, isso começa a passar. Mas as pessoas hoje em dia, o que eles estão acostumados? As pessoas estão acostumadas em querer já algo de imediato. Não é? O olho está a ter problema agora, e agora que tem que resolver. Pô, já lhe estou bem, agora estou bem. Não, você não combateu a causa. Então, o doutor chutou para a mensagem que está aqui a querer passar, ou seja, passar, é que os centros ópticos não estão a preocupados em combater, não é? Por exemplo, as cataratas, não, os embaçamentos nos olhos. É verdade, eu digo que não estão preocupados, porque quando eu tive nesse centro óptico, depois de eu ser avaliado, eles me informaram a causa.
Eu saí de lá com lentes, não é? Eles disseram que o senhor tem que trocar quando caducar. No entanto, quando eu fui fazendo certas investigações, eu disse, mas não é possível, como é que eles dizem que não tem causa? Qual é a enfermidade que não tem causa? Então eu investiguei as causas, fui cortando as causas, não é? E o meu corpo começou a melhorar. E agora, eu peguei as lentes e a fatura, fui ter diretamente, não é, nesse centro óptico. Eu peguei as lentes e disse, olha, eu fui vosso paciente, eu tive problema de catarata. Foi o médico X que me consultou e isso foi no dia tal, eles fizeram a avaliação. Eu disse, agora estou curando a catarata. Por favor, ajudem os outros que não estão a enxergar em condições a ir até o nosso consultório. Isso também, o que me deixa muito preocupado até aqui, Carson Balazar, é o que acontece ali na Cidadela. Porque antes que eu isse aqui nesse centro óptico na Vila de Viana, eu estive na Cidadela. Na Cidadela tinha uma amiga que disse, não, pode vir aqui, aqui também temos tratamento disso. Eu lá vi muita gente com problemas sérios. Pessoas com problemas sérios, cara, eu disse, não posso ficar sério, isso não pode acontecer. Andei muito, que depois eu tinha que ficar em casa fazendo investigações, não é? A respeito de como combater, como tratar esse problema, já que não me disseram as causas. Depois de descobrir as causas, em 8 dias, como eu já disse, eu comecei a enxergar normalmente. Então, o que eu quero apelar em centro óptico é que continuem a fazer o vosso trabalho de forma a ajudar a sociedade. Tudo bem, a pessoa quer ver agora, tá bom, a pessoa vai ver agora, mas informem que tem que procurar pelo menos um nutricionista para fazer a avaliação, não é? De como estão as questões funcionais, como é que estão as células dos olhos, não é, desse indivíduo, não é, se estão em condições ou não. Que à medida que ele vai usando lente e tomando certos medicamentos naturais, não é? Ele depois pode tirar a lente normalmente e conseguir enxergar com facilidade. Agora, quando você condena, diz, olha, quando termina essa graduação, depois volta outra vez. Quer dizer, a pessoa usa lentes, não é? E continua a comer os elementos que causaram a própria catarata, depois isso vai se transformar em glaucoma. É isso que está acontecendo. Pessoas começam com catarata hoje, depois de muito tempo, as pessoas começam a ter problema agora de glaucoma. Vejam que a visão começa a piorar cada vez mais. Então nós, como terapeuta, não é? A gente não recomenda isso, que as pessoas combatem simplesmente os sintomas. Tem que combater as causas, porque quando você combate as causas, os sintomas não precisam existir. Então, o que acontece na maioria dos centros é que eles querem simplesmente combater os sintomas, não querem ver lá nas causas. Imagina que o que me causou isso é excesso de gordura. Me deram lentes. Sempre ia mandar tanto, É verdade. tanto frango. É verdade. Me deram lentes, estou a ver em condições que continuam com a minha gordura. Uau. Catarata tem um sinal de alerta para não desenvolver glaucoma. Então, quando o indivíduo tem catarata, é claro que esse indivíduo já está a incorrer para problemas de glaucoma. Então, precisa combater já a catarata antes que se transforme em glaucoma, porque glaucoma já é uma questão muito perigosa, caríssimo. Há pessoas que estão cegos, que tinham viaturas, tinham muitos bens, deixaram de usufruir dos bens que têm, não é? E estão presos. Digo, vocês estão presos. Eles não estão dentro da cadeia, mas só que eles estão presos, vivem no mundo sem corrente, mas estão presos, porque não conseguem enxergar, não é? Essa beleza natural. Muito bem. Doutor Chadupa, já aqui para colocar aqui a outra pergunta, eu gostaria de saber, doutor Chadupa, quais são os sintomas, tá? Certo. O sintoma muitas das vezes que acontece é a diminuição da visibilidade. Não é? Você que antigamente enxergava com facilidade, conseguia ver as letras fácil, agora não consegue mais enxergar. E outro também é o embaçamento dos olhos. Os olhos ficam fuscos por nada. Não é? Há pessoas que, sem usar lentes, não conseguem enxergar absolutamente nada. Não conseguem ver, não conseguem nem sequer te olhar em condições. Porque o cristalino está embaçado. Esse também é um dos sintomas que muita gente pode apresentar. E eu também sou doutor Chadupa para perceber que eu não estou a conseguir olhar em condições. Não consigo olhar em condições. É verdade. Okay. E outra questão, a dificuldade em enxergar quando tem muita claridade. Quando as luzes são intensas, também essas pessoas ficam com dificuldade de enxergar. Através daquela claridade faz confusão no cristalino. São vários sintomas que podem mostrar, não é? Mas quando você já vê que a visão está a perder aquela capacidade de enxergar em condições, deve se preocupar. Deve se preocupar porque é um sinal de alerta que alguma coisa não está bem nos olhos. E o homem é constituído de sistemas. E os sistemas são constituídos de órgãos, não é? E os órgãos são constituídos de tecido. E tecidos
não é, são constituídas de células. E as células são dados básicos de ser vivo. Todo órgão que funciona tem células. E essas células, para se alimentar, precisam de recepção de certas moléculas e átomos, não é, que são compostos de pótrons, nêutrons e eletrons, que são elementos energéticos, não é, que fazem funcionar as células de uma forma correta. No entanto, nós temos que analisar, quando nós vamos trazer uma água dentro do organismo, nós devemos analisar o seguinte: para quem é esta água? É para as células. Será que a célula bebe essa água contaminada? Claro, se você trazer água contaminada, você vai acabar contaminando também o funcionamento adequado dessas células. Então, aquilo que a gente ingere, aquilo que a gente respira, a forma que nós vivemos, sem ter descanso nos olhos, influencia muito na questão da nossa saúde. Então, nós devemos nos preocupar cada vez mais, né? Sobretudo os nossos olhos. Há pessoas que não descansam, acordam 5 horas, já estão acordados, saem às 5, só voltam em casa às 21 e ainda ficam acordados até 0 horas e só dormem 4 horas. Esse cara que é você que sai, não é? Esse cara vai se matar porque não tem descanso, os olhos não descansam, os olhos precisam fechar também algum tempo. Você imagina as viaturas, qual é o horário apropriado que os carros têm que acender os faróis? É a partir das 18 horas. Não é das 18 e vai apagando que horas? 5 horas, é só fazer o cálculo. Quantas horas os faróis têm a capacidade para ficar aceso? Não é? Porque afinal de contas, se você ligar o farol 24 ou 24, você vai encontrar que não explodiu. Não é? Porque ela vai aquecer. Então, os olhos também é a mesma coisa. Nós temos que descansar às 13 horas e temos que ir à cama às 21 horas. Nós temos que dormir, temos que descansar cada vez mais, porque os olhos precisam descansar. Mas as pessoas não querem olhar em todo momento, não têm tempo de descanso, comem, se alimentam de forma errada, não é? Não praticam atividades físicas e têm pensamentos totalmente contrários. E outra questão, não gostam de ir à igreja. Está bem, então já estou. Olha, acho que já não nos resta tanto tempo, mas vamos só aqui dar vez e voz a pelo menos 3 ouvintes, como é habitual, para fazerem aqui as perguntas. Anda a usar aí os óculos. Como é que está? Será que pensa em continuar a usar os óculos? Até quando? Então, qual é o problema que está a incomodar a sua vida? Qual é o problema? Vamos ao encontro do primeiro ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde, doutor que está lá no estúdio da casa de Bom, vamos Orlando, vamos ser curtos e objetivos para dar vez e voz aos outros. Qual é a sua inquietação? Não, tem que saber. Porque a escola tem muitos problemas de visão. Está bem. Aquele abraço, meu mano. Queremos mais 2 ouvintes. Olha o tempo da rádio. 17h49 minutos. E este bom programa de rádio, e já anda na boca do povo. Qual é o problema que anda a incomodar a sua vida? No 992 54 0353, no 948 08 7541. Ligue e diga-nos o que é que está a incomodar a sua vida. Então, enquanto o nosso o ouvinte está aí, não é? Já lá chegou um ouvinte, chegou mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Quem está lá? Manda Ruth. O seu problema? Tem uma sobrinha de 8 anos, nasceu uma lista toda vermelha, estamos levando não, mais nada, até hoje está crescendo assim, uma lista vermelha. Ok. Está bem. Um grande abraço. Não estamos conseguir ouvir aqui em perfeitas condições a Manda Ruth. Mas ela deixa aqui pergunta. A sua sobrinha nasceu com os olhos avermelhados. E hoje já tem 8 anos. Nós, enquanto estamos aqui à espera de mais um ouvinte, o que é que tem a dizer sobre isto? Qual é a razão? Eu acabei de falar sobre a questão dos pais, não é? Catarata congênita. É muito importante sempre as pessoas fazerem a avaliação do seu corpo. Filho não se faz de noite por dia, ou seja, que quer fazer filho. Não é assim. Você precisa primeiro se analisar. Estás em condições para trazer alguém no mundo?
como é que está o teu corpo? Como é que está o funcionamento celular? Ok. Tem excesso de ácido úrico? Aqui não está a se referir em termos de condições financeiras, né? Não estou, eu estou a falar em termos de condições de saúde. E a saúde, porque a saúde, graças a Deus, a saúde, graças a Deus, está na natureza. E a natureza, qualquer um pode fazer sua horta em casa. Qualquer um pode fazer isso. Vamos embora, tem mais de um ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Com quem tem o prazer de falar? Sou minha banda, Dana West. Qual é a sua pergunta? A minha pergunta vai para o doutor. O porquê, nos anos atrás, a partir dos anos 60, as pessoas não tinham muita frequência de visão, mas agora tem muitos com problema de visão. Ok. Tá bem, um grande abraço. Muito obrigado. Boa. Manolando, há um som que vem de lá, sei lá onde. Não sei se está a ouvir, há um som da rádio, uma coisa dessa. Não sei se de onde é que vem este som. É um som que vem lá aqui a fazer interferência. Doutor Chidopo, agora só temos 8 minutos porque temos que vazar já. Vamos então aqui responder a estas perguntas. Há 10 mil anos atrás, não existia nenhum problema como hipertensão, diabetes, não existiam esses problemas visuais, não existiam outros problemas metabólicos. Tudo isso por quê? Porque na altura as pessoas dependiam totalmente daquilo que é o funcionamento adequado da ecologia, não é? Que é a natureza, com a biologia do ser vivo. No entanto, as pessoas hoje em dia fugiam da sua própria casa, fugiam da natureza para se apegar às coisas industriais. Não é? E fugindo da natureza, que é a casa adequada de alimentação de todo ser vivo, não é? Faz com que as pessoas tenham uma doença degenerativa. E essa doença degenerativa, esse catarata degenerativo que eu acabei falando, que surgem por causa de consumo de certos alimentos inapropriados que não sustentam o funcionamento adequado das células. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, quando fez o homem, ou seja, antes que o homem fosse feito, Deus primeiro já conheceu o homem. Conheceu o homem como? Fez primeiro as plantas. Fez as plantas, fez as árvores, fez todos os elementos adequados que o homem devia necessitar para se manter vivo. Deus fez tudo isso para o homem. Então, quando o homem vai existir, Deus deu ordem para que o homem comece esses alimentos, porque são elementos adequados que combinam com o bom funcionamento da sua própria máquina. E quando os homens obedeciam os critérios funcionais da natureza, os homens não adoeciam. Bastava o homem fugir do critério adequado da natureza, aí começava a vir problema de doença, prisão de ventre, hipertensão, dores visuais, dor nos ouvidos, dor nos ossos. Vários tipos de dores começaram a surgir. Tudo isso por causa de quê? Por causa de fugir do bom funcionamento dos elementos naturais. É bem verdade, o pai tem razão, disse que no passado isso não existia, por que agora? Porque o povo fugiu da natureza e se apegou nas coisas artificiais. E esse é o resultado dos elementos artificiais. Não constroem o corpo, simplesmente causam doença. O que as pessoas precisam fazer? Fazer uma desintoxicação. E no nosso consultório temos um departamento de hidrocolonterapia, que é um processo de limpar o intestino, para retirar todos os resíduos tóxicos que são os agentes causadores de certos problemas no organismo. Olha, só fazendo uma hidrocolonterapia, você já sai do consultório meio curado. A respiração muda, a tua forma de olhar muda, você sai de lá leve, você que foi daí carregado de toxina, foi daí pesado, você sai daí totalmente leve. E olha aqui, Carlos Badal sempre diz assim, mas doutor, qual é o segredo desse brilho? É a desintoxicação. Então você vai fazer hidrocolonterapia. E a hidrocolonterapia não te faz envelhecer, a hidrocolonterapia não te faz ter outros problemas. E até quando você faz sempre hidrocolonterapia e se alimenta em condições, também para o mesmo dificilmente toca no teu corpo. Ok. Tá bem. Então aqui eu não conheço cama do hospital, não tomo esses comprimidos. As pessoas perguntam, mas eu sinto dor de cabeça. Não sei se sinto, nunca senti. Doutor Chidopo, Certo. é sexta-feira, temos que vazar, É verdade. Licenciado já ficou. Nós falávamos de catarata, temos falado também de glaucoma, mas isso fica para outro dia. Não, vamos lá para ficar para a semana que vem, a próxima sexta. Certo. Então já estamos com 16h56 minutos. É verdade. E para aquelas pessoas que não conseguiram ligar e ouviram-nos e estão interessados em visitar a clínica da Y-Chitupa, o que é que devem fazer? É mesmo isso. Para mais informações, devem ligar para nós através do número 931 75 64 52. Também pode ligar para o número 925 03 72
29. Também pode ligar para o número 940 53 84 88. Por último, pode ligar para nós através do número 997 87 63 13. Nós estamos localizados em Viana, no Luanda Sul, isto na entrada da Cinquentinha, não é? Na rua direita da Mulata. Nós trabalhamos todos os dias das 8 até às 17 horas. E há momentos que nós vamos até 24 horas, não é? Dependentemente da demanda. Nós estamos ali, não é? Todos os dias para receber qualquer um, não é? Que tem dificuldade não só de glaucoma, não só de catarata, como também problemas de hipertensão e diabetes. Não é? E nós estamos aí para poder atender. Para você que não teve tempo de ligar para nós no programa, então pode ligar para nós, não é? Nesses contatos que eu acabei deixando, porque você tem que recordar uma coisa: se começas a sofrer de problemas de catarata agora que tens 16 anos de idade, eu duvido que você vai chegar a 60 anos de idade com problemas de catarata. As coisas vão ficar mais difíceis para você. Então, enquanto é cedo, combata já esse problema, lute já para poder limpar, né, o líquido humor aquoso que está embaçado, que também está a embaçar automaticamente o cristalino. Bom, queria só dar um exemplo muito simples. azar. Por exemplo, é verdade, vamos embora, mas esse exemplo é muito importante, porque há pessoas que se calhar estão a ouvir também nem sequer conseguiram perceber. O cristalino funciona tipo uma janela de vidro. E você, quando quer limpar a janela de vidro, qual é o pano ideal que você vai trazer? Um pano fusco ou pano limpo? É verdade, um pano limpo. Se você trazer um pano fusco, o que vai acontecer? Vai embaçar outra vez a janela de vidro, não é isso? Certo? O líquido humor aquoso, ele funciona como um pano limpo. Ele tem a função de limpar, não é, o vidro para se transformar de uma forma limpa. No entanto, quando o pano está sujo, que através do uso de certas substâncias tóxicas, vamos chamar de certos alimentos gordurosos, automaticamente acaba embaçando, não é, o cristalino, que é lente fundamental, no funcionamento do nosso jogo. Muito obrigado. Nós agradecemos, Dr. Chitupa. Garantiu a técnica. Manolando comunicou consigo o jovem que faz de frente numa rádio de frente. Malazau Ernesto é meu nome, o Aiega Chito desta boa e grande casa de rádio. E a gente regressa na próxima semana, segunda-feira, na mesma hora de sempre. Tchau, tchau. Cuidem-se, parem de bater os seguranças ao menino. Tchau, tchau. Conexão, o programa que faz